Olá pessoal, eu sou aqui o Vitor do Solstício Equinócio e esse daqui vai ser o videozinho de reestreia, abre muitas aspas para reestreia, porque eu estive afastado do vlog durante um tempo e vocês já estão cansados de saber o motivo, mas para aqueles de primeira viagem aí, eu tive uns problemas pessoais que eu tive que me afastar para poder resolver. Graças a Deus já tô um pouco melhor, não tô 100% ainda, mas dá para poder encarar o YouTube de novo. Então esse vídeo daqui vai ser o de reestreia tanto do blog quanto do vlog. Não sei se eu vou postar no blog esse vídeo, tá? Mas eu vou deixar ele aí solto nas redes sociais pra vocês, tá bom? Então, vamos começar. Então hoje a gente vai falar de quê? Livros, claro, só pra não perder o costume, né? E nesse vídeo daqui eu vou estar trazendo pra vocês um pouquinho das diferenças entre esses dois rapazes aqui. Versões econômicas versus versões originais, tá? Mas aí vocês vão me perguntar, esse livro daqui não é versão econômica. Eu sei, tá? Eu não tenho nenhum livro em versão econômica na minha estante. Eu pensei que eu tinha, mas agora que eu procurei eu não tenho. Mas eu vou utilizar esse daqui como exemplo, certo? Então eu vou estar comentando com vocês as maiores diferenças de um para o outro, as qualidades, os defeitos de um para o outro, quais os benefícios de se ter uma versão econômica para uma versão original e essas coisas assim, tá bom? Eu espero que isso ajude algumas pessoas. Como vocês já sabem, o meu gosto pela literatura vem desde sempre. Pelo menos até onde eu me considero gente, né? Enfim. Então, nesses últimos tempos eu tive a oportunidade de poder trabalhar em uma livraria. Então eu tive um enriquecimento ainda maior de todo o assunto que eu já sabia. Mais uma porção de conhecimento inédito. Porque a gente sempre aprende alguma coisa quando a gente vai para um lugar onde nós nunca estivemos. Então vocês podem ter certeza que trabalhando com público a gente ouve de tudo. Principalmente quando você é vendedor de alguma coisa. A pessoa entra na loja e pensa que você tem que ser um ambulante, porque você tem que vender tudo. Eu já me deparei com perguntas assim: vocês vendem cabide? Caneta? Vocês vendem vela? Sério. Uhum. Então, era uma coisa meio louca, entendeu? Porque a pessoa entrava lá e eu pensava que era só ofertas ou um mercadão e ficava: cadê? Vocês têm isso? Vocês têm. Cadê? Vocês têm. A gente era uma livraria, tá? Sendo que, claro, também tinham aquelas pessoas que faziam perguntas plausíveis, principalmente quando se deparavam com isso daqui, a versão econômica de um livro. Então, as perguntas eram quase sempre as mesmas. Será que é original? Será que tem realmente o mesmo conteúdo? Não sei não, tá mais fino. Será que a história é a mesma? Eles devem ter encurtado alguma coisa. É compreensível, é totalmente compreensível essas dúvidas, porque realmente tem uma diferença muito grande de uma versão para outra. Mas calma, hold on, ok? Vamos responder essas perguntas. Então, pessoal, sim. Todo o conteúdo de um livro original está em um livro econômico. Supondo que esses dois livros sejam o mesmo. Se esse daqui é uma versão original e esse daqui é uma versão econômica, o conteúdo desse está nesse. A única diferença é que é o material com que eles são feitos. Por isso que os livros econômicos, normalmente, eles aparentam ser bem menores do que os livros originais. Sendo que não é verdade. Então, vamos para uma pequena comparação estética em relação de um ao outro. Certo? Bem, primeiramente, a gente estranha uma versão econômica da versão original pelo tamanho de uma da outra. A versão econômica tende a ser bem menor do que uma versão original. Mas isso é prontamente explicável. É porque os livros econômicos eles são produzidos em um material inferior ao livro original. Isso faz com que eles aparentam ser bem menores do que os livros originais. Os livros econômicos eles são produzidos com um tipo de papel muito diferente do original, que é o mais utilizado no mercado, que é o offset. O papel offset é esse papel branco, que, como eu disse, é o mais utilizado no mercado.
ele tem um custo muito inferior do que o papel utilizado nos livros originais, certo? Normalmente, quando os livros eles saem da editora, os originais, eles têm toda uma diagramação pré-determinada, como o tipo de papel, a fonte utilizada na letra, o espaçamento entre as linhas, os parágrafos, o tamanho do cabeçalho. Tudo isso já é pré-determinado. Já no livro econômico, não. Ele pode aparecer completamente diferente em questão da diagramação interna de um livro original. Como, por exemplo, o cabeçalho pode ser bem menor, por exemplo, as letras podem estar mais em cima da página e não mais aqui para baixo, por exemplo. As separações, no caso, entre as linhas podem ser bem menores uma da outra. As letras podem quase chegar perto da página. O livro ele pode ter um tamanho reduzido em relação ao livro original. Então isso tudo acaba fazendo com que ele se torne bem menor do que o livro original, porque eles economizam espaço em uma página para poder colocar mais texto, certo? Já o livro original, ele não, como eu disse, ele tem toda um certo padrão de diagramação, então ele se estende mais, certo? Já um livro de versão original, ele é produzido com um papel diferente, que é o pólen, digamos assim. Existem as suas variações de papel pólen, mas em suma podem ser chamados assim. Os mais utilizados no mercado é o soft pollen e o off-white. Esse daqui que está em minha mão, o Anjo Mecânico, assim como todos os livros como todos os livros da Cassandra Clare, a Galera Record ele lança em papel pollen off-white, que é esse papel mais nobre, sabe? Com uma tonalidade mais original, amarelada. Ele tem uma quantidade de gramatura bem maior do que os papéis brancos, no caso offset. E eles também oferecem todo um melhor conforto visual para o leitor. E sim, faz toda a diferença, principalmente quando você usa óculos, porque o papel branco ele reflete a luz. Então, principalmente se você estiver lendo perto da luz, querido, é horrível. A luz ela vai bater na folha e ela vai tipo ceguei. Então, se você usa óculos, realmente você sabe que ler em papel branco não dá certo. E os papéis pólen, eles costumam não refletir luz. Por isso que eles têm essa tonalidade amarelada, porque a luz vai bater e não vai refletir nos seus olhos. Então tem um conforto melhor. Um livro de papel offset, eu leio algumas páginas e eu já começo a ficar um pouco tonto, com dor de cabeça. Eu insisto, eu vou lendo porque eu sou teimoso, mas realmente é complicado. Já um livro desse daqui, dependendo do livro, eu consigo ler todo ele num dia só. Então tem uma grande diferença realmente de um para o outro. Eu esqueci de comentar com vocês, mas também existem outros tipos de papéis que são utilizados nas editoras na hora da produção do livro. Não são tão comuns quanto o offset ou o pólen, mas eles também estão ali presentes, que são os papéis especiais, que são aqueles produzidos através de reciclagem, que é muito utilizado nesses livros interativos, sabe? Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? E também existem os papéis personalizados, que são o couché e o chambril, tá? Um exemplo, eu não tenho nenhum couché aqui, mas um chambril que eu posso mostrar para vocês é o papel produzido, que usaram para produzir esse livro daqui, que é a Estrela que Nunca Vai Se Apagar. É aquele papel colorido, sabe? Que você pode utilizar tranquilamente uma tintura em cima. Você pode fazer desenhos coloridos e aquela coisa toda, blá blá blá, certo? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas está escrito ali, ó, o tipo de papel usado, Chambril blá blá blá. Não sei se deu para vocês verem, Chambril Book 75 gramas, certo? Também é um papel utilizado em livros. Eu não tenho nenhum couché aqui para mostrar para vocês, mas existem esses
tipos de papel também, certo? Uma outra grande diferença entre os livros econômicos e os livros originais estão na capa deles. Não só na diagramação interna e no papel usado neles, mas também na capa. Livros econômicos, como que eu mostrei aqui, normalmente eles tendem a ser completamente lisos na capa. E esse material utilizado daqui, na verdade eu posso até pegar um exemplo melhor para vocês, que é o caso dos Crônicas de Nárnia, volume único. Ele não é uma versão econômica, tá, gente? Sendo que esse papel utilizado aqui na capa é o papel utilizado em um livro econômico. Ele é completamente liso, não sei se vocês conseguem ver, ele é uniforme, não tem nenhum tipo de característica especial na capa. Ele é só um papel, eu creio que esses papéis utilizados nas capas sejam uma espécie de papel cartão, não sei, posso estar falando besteira aqui. Mas os livros econômicos, eles só têm a imagem estampada nessa capa, na lateral, na lombada e atrás também, certo? Normalmente, os livros econômicos, eles não possuem isso daqui, que é a orelha do livro, o que, na minha opinião, é bem importante, porque contém informações bastante interessantes sobre o livro. Eu não tenho nenhum livro aqui sem essa abinha daqui, mas normalmente livros econômicos não têm isso daqui. Além deles, como eu já falei, poderem ter um tamanho menor em relação ao livro original e essa em relação à capa também, o que acaba fazendo com que o material seja mais barato. Já os livros originais, eles costumam ter a capa fosca, não são todos, tá? Mas normalmente são foscos, e eles podem ter características especiais. Não sei se vocês conseguem ver aqui que ele é fosco, mas existem algumas coisas que brilham, que são uns desenhos que podem estar em alto relevo ou em baixo relevo no livro, certo? Isso sai caro, digamos assim. E tem a orelha interna, que também pode ter personalização, tem uma diagramação mais interessante, a fonte é variada, e aquela coisa toda, né? E os livros do Bernard Cornwell são maravilhosos, eles têm uma edição muito boa. Na verdade, todo livro da Record é muito bem produzido, é bem caprichado, é de uma formosura, né, digamos assim. Então, resumidamente, esse conjunto da obra acaba fazendo com que o livro de versão econômica se torne muito mais barato do que o livro original, porque os produtos utilizados na produção dele são mais inferiores do que os do livro original. Então, no final, esse produto acaba tendo um valor de mercado muito menor do que o livro original. Aí vocês me perguntam, mas qual é a vantagem de eu ter um produto nas mãos de uma qualidade totalmente inferior de um livro original? É na economia, porque além de você estar com aquele livro em mãos, você economizou nele. O preço de um livro normal, comparado com um livro inferior, é considerável. Digamos que um leitor barra colecionador ou leitor voraz acaba conseguindo comprar 2 ou 3 livros em versão econômica se fosse comprar um livro de versão original. Por isso que é muito mais vantajoso, acaba se tornando uma opção muito mais rentável, se você parar para pensar. Mas é aí onde começa a entrar o lado sentimental daquele leitor colecionador, certo? Vou explicar. Tecnicamente, um livro em versão original, ele tende a durar muito mais do que um livro em versão econômica. Calma, mas claro que isso depende muito do modo como uma pessoa cuida dos seus livros. Claro que isso influencia totalmente, mas tecnicamente um livro original ele dura mais do que um livro em versão econômica, certo? Além, é claro, de todo aquela parada em relação à estética do livro. Eu falo por mim mesmo agora. Um livro em versão original, para mim, ele é completamente divino, parece ser obra dos céus. Eu, como falei para vocês, eu não tenho nenhum livro de versão econômica aqui, mas não foi porque eu não quis para comprar, porque como eu falei para vocês, para mim um livro
econômico, ele acaba se tornando visualmente feio em relação a um livro original. Então eu tendo a comprar os livros originais, sendo que eu não tenho problema em ler livros com páginas brancas e tudo mais, porque como eu falei para vocês, esses meus 2 livros aqui, eles são em página branca, que seria a página utilizada em versões econômicas. E que eu realmente não costumo comprar livros em versão econômica, sendo que eu sei que rentavelmente ele é muito mais vantajoso, certo? Então isso aí, se você parar para pensar, é tudo uma grande bobagem, porque se você é o tipo de leitor que não se incomoda com o tipo de página utilizado no livro, em relação à diagramação dele, como ele é esteticamente, e o que importa é o conteúdo interno, que como eu já falei é o mesmo nas 2 versões, cara, parabéns para você, porque as versões econômicas podem ser uma opção mais viável para você do que os livros de versão original, porque como eu já comentei em um post lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, a literatura aqui no Brasil é cara, certo? Um livro de versão original, dependendo da editora, pode custar de 40 a 60, 70 reais. Lá na loja tinha livros que eu vendia por 80, 90, 100 reais, cento e poucos reais. É uma coisa completamente fora da realidade, sabe? A literatura no Brasil é cara. Então, se você não se importa com isso, opte pelas versões econômicas, porque você, além de estar enriquecendo sua alma, sua mente, o seu ser, ganhando cultura, você vai estar economizando, certo? O que não é o caso de um palhaço aqui, né? Porque se eu tenho na mão o mesmo livro em uma versão econômica e uma versão original, eu vou acabar comprando a versão original por questão estética. Eu sou fútil. Então é isso aí, pessoal, só para poder refrescar a memória de vocês, um livro econômico, ele tem o mesmo material de um livro original em relação a conteúdo interno, só com algumas grandes diferenças externas, tá? Que como eu falei, em relação aos produtos utilizados na produção e a capa e tudo mais, certo? Então uma coisa é igual à outra. Então quando você chegar numa livraria e ter a opção econômica lá, se você preferir economizar, compre a versão econômica, tá? Mas se você é um colecionador, que nem eu, paranoico com relação à estética, compre a versão original. Isso aí vai de cada um, certo? Então é isso, esse foi no vídeo, foram todas as minhas considerações de agora. Então eu espero que eu faça mais algum vídeo, não sei se vai dar pra mim postar algum outro vídeo essa semana ainda, porque hoje já é quinta. Provavelmente para esse final de semana ou semana que vem, certo? Mas eu tô feliz em ter voltado, em estar aqui com vocês de novo, dar um abraço aqui, certo? Então é isso aí. Um beijo para vocês, forte abraço e até mais.